A McKinsey, que é aí uma das Big Three do mercado de consultoria, mais de 60 mil colaboradores, empresa gigantesca, fatura na casa de múltiplos bilhões de dólares. Ela iniciou um projeto piloto interno que incorpora o uso de um chatbot de AI em seu processo de recrutamento de recém-formados nas mais variadas universidades. Basicamente, em uma das etapas do processo seletivo da consultoria, os candidatos foram convidados a usar o assistente interno de inteligência artificial da empresa, que é o Lily. E aí eles basicamente analisam um estudo de caso, né, dentro do processo seletivo, dentro dessa etapa, e eles refinam as conclusões deles junto com o assistente de AI. Basicamente, eles simulam a maneira como eles conversariam realmente, né, com o chatbot, e é isso que a empresa está olhando. Eles querem ver a interação dos candidatos, como os candidatos fazem as perguntas, então como eles montam a estratégia deles junto com a AI, e menos como a AI vai responder, menos no comando do assistente, mas mais como o candidato vai se portar em relação ao chat. O movimento sinaliza que saber usar inteligência artificial deixou de ser um diferencial no seu currículo e passou a ser uma competência central, é um must-have. E até mesmo nos processos seletivos mais competitivos do mercado, virou uma parte normal do processo seletivo saber manusear a IA. E mais do que avaliar as respostas prontas, isso é importante para você que está no mercado de trabalho pensando como é que eu uso AI para ser uma pessoa mais competente, a McKinsey busca medir como candidatos questionam, adaptam e contextualizam os outputs da AI. Não é só dar o prompt e receber a resposta. Questionar, adaptar, contextualizar o que você recebe, indicando uma mudança estrutural no perfil dos profissionais valorizados no futuro do trabalho. Uma dica de carreira para vocês hoje, então, olhando o que uma das maiores empresas do mundo está fazendo para contratar. E aí, a McKinsey, hoje, ela já opera aí com 20 mil agentes de inteligência artificial. Para você ter uma ideia do que a empresa quer atingir. Eles têm uma projeção de chegar de um para um, basicamente um robô para cada consultor. Então, para cada funcionário. E aí, em menos de 2 anos, eles querem atingir isso. E é curioso também, para a gente fechar com um número aqui, que a própria McKinsey preveu, em 2023, que 50% das tarefas atuais elas vão ser automatizadas, né, por conta da inteligência artificial até 2060. Então, eles querem dar esse passo para, pelo menos o processo seletivo deles, eles já automatizarem com a AI. E aí, puxando o gancho, a gente convidou, né, entrevistou, na verdade, o Frederico Andrade. Ele é CEO da Indigo Hive e cofundador da Cogvi. Ele é médico, na verdade, por formação, mas ele trocou aí a medicina pela tecnologia e ele vai falar um pouco mais com a gente, justamente conversou com a gente sobre esse assunto envolvendo a McKinsey e o uso de inteligência artificial nos processos seletivos. Empresas como a McKinsey talvez seja um dos grupos que mais está preocupado com o impacto da inteligência artificial no seu modo de operandi. Muito por causa desse conceito, né, que é o knowledge work, né, então pessoas que estão sempre trabalhando, processando informação, pesquisando, aglutinando, de alguma forma reapresentando essas informações. E essas transformadas talvez sejam das primeiras que a IA não só consegue fazer o que o humano faz, mas possivelmente mais do que o humano faz. Segundo ponto, né, já endereçando diretamente a pergunta, existe uma compreensão muito sólida de que o futuro imediato da humanidade é que as pessoas que utilizam inteligência artificial tem uma vantagem competitiva absurda, desleal sobre as que não utilizam. E aí, eu acho que qualquer ferramenta ela é criada de alguma forma para isso. Mas a IA talvez tenha sido a primeira grande fronteira cognitiva. Realmente a gente consegue pensar mais, né, e mais longe do nosso raciocínio utilizando a inteligência artificial. E quando você entende esse assunto da copilotagem, ou seja, a IA como assistente humano, essa tese da inteligência híbrida, ela se torna sine qua non para alguém conseguir performar melhor. Quem não utiliza isso vai ficar para trás de quem utiliza. Então, a gente começa a entender que se é fato que o humano que utiliza IA passa na frente do humano que não utiliza, eu deveria ter mecanismos sólidos, ou mais ou menos tácitos, de avaliar quem consegue utilizar a IA ou não. E aí a gente passa, né, de várias transformadas históricas, né, onde a gente media como as pessoas sabiam alguma coisa através de provas, depois através de experimentos práticos, e agora tem até essa ideia de que eu consigo medir quanto uma pessoa sabe ou consegue saber de alguma coisa, melhor dizendo, pela maneira como ela interage com a inteligência artificial. Então esse tema do Learning Analytics, né, ele hoje está muito voltado também para como você interage com esses copilotos, com essas ferramentas de inteligência artificial e abstrai a informação delas.